Saudações extensivas a todos que nos acompanham nesse instante. Já sabe, este é a Mais, onde há mais informação, mais reportagem, mais notícia. Tudo quanto acontece em Angola e não só passa por aqui. Sabe o nosso lema? Vai chamar aquele vizinho, aquele amigo, aquele familiar que ainda não está inscrito no nosso canal para subscrever ao nosso canal e ficar ligado de tudo quanto acontece em Angola e não só. Hoje estamos aqui e vamos ler uma carta de desabafo. É uma carta que chegou até as nossas redações de um agente policial, a qual mostra o seu desabafo. E vamos aqui atentamente acompanhar o contexto ou o conteúdo desta carta. Diz o seguinte: triste com esta gente que, para fins políticos, tornam incidentes policiais em casos da República e conjunturais, enquanto que, quando a vítima é um agente, finge não estar em Angola. Triste com esta gente que, nos incidentes policiais, muitos deles por um erro humano, fazem comunicados de imprensa, dão conferências de imprensa e repudiam veemente a atuação, motivando a avaliação negativa das organizações internacionais que atuam no ramo dos direitos humanos. Já agora, que diferença tem a vida de um marginal que com arma em mãos leva um tiro de um polícia e a vida de um agente que com arma em mão ou não leva um tiro do punho do marginal? Que direitos humanos são estes? Que ativistas são estes? Que igrejas são estas que, quando um polícia erra no disparo, é alvo de xingilamentos nos cultos, homílias, e quando um marginal mata propositadamente um agente, assobiam de lado? Que Deus é este que se satisfaz com o assassinato de um polícia? Que Cristo é este que se alegra com o vandalismo, banalidade e violência contra os polícias e autoridades que representa mesmo vinda do Senhor Cristo Jesus? É lamentável, é triste que estejamos numa sociedade onde o absurdo é aplaudido e o correto é criticado. Tudo porque o aproveitamento político passou a dominar a vida terrena. É tempo de os polícias perceberem que, efetivamente, estão abandonados. Estão sem apoio e, por isso, devem agir nos termos da lei. Não vacilar diante de marginais. Aplicar a máxima segundo a qual marginal armado deve ter a resposta na medida do perigo que representa. Disparem quando for indispensável. Respondam na mesma medida. Não facilitem e não se deixem bater nem morrer a mãos dos marginais, pois, para muitas organizações da sociedade civil, nós, polícias, não temos direitos. Não somos dignos de respeito e não somos alvos de proteção deles. O bandido que empunhar arma contra um agente da polícia que representa o Estado deve ser um bandido morto, mesmo que depois venham os moralistas parciais. Quanto ao Manelas, resta-me dizer, vá em paz, meu comandante. Meu 01, como disse, os seus assassinos encontrar-te-ão hoje ou amanhã. Nem que seja por motivos naturais. Certo é que da terra não sairão vivos, pois basta olhar para a posição dos seus narizes para perceber que do pó voltarão. Até já, Manelas. O teu puto de sempre, o puto do sai voado, o menino de ouro. Escreveu assim esta carta de lamentação Vasco da Gama
ex-cadete, cadete e colega da sala, dormitório, grupo de estudo, grupo de defesa e acompanhamento de uma queda de máscara para a boala. Esta é a carta de desabafo de um ex-colega do Manelas. Manelas esse que teve a morte por um tiro de um marginal. Por isso Vasco da Gama escreveu esta carta, mostrando o seu descontentamento por várias organizações moralistas que têm contra os policiais. Vamos aqui ver alguns comentários deixados por esta carta de desabafo. Felipe Daniel do Nascimento disse o seguinte: eu admiro até agora como um bandido é assassino e tem tantos direitos e é defendido mesmo depois de ter tirado a vida de uma pessoa. Lá diz um ditado: este mundo é muito perigoso, mas não por causa dos que fazem o mal, mas sim por causa dos que podem impedir o mal acontecer. Mal não fazem nada e deixam o mal acontecer. Ele disse ainda o seguinte: esta carta eu interpreto como uma lamentação de um colega por termos perdido um ser humano de bem, um policial, um docente, uma pessoa que ainda tinha muito para dar em prol do desenvolvimento da nossa polícia. Tudo já foi dito e bem dito, mas nem Deus e nem Jesus Cristo tinham que ser mencionados aí, porque a culpa não é deles, senão dos homens que, com os seus orgulhos, digo, as mais altas autoridades, deixam acontecer o mal, mas não fazem absolutamente nada. Não fazem absolutamente nada para mudar o quadro. Francisco Guilherme disse o seguinte: culpa dos chefes de polícia que trocam dignidade e honra em troca de benefícios e manutenção nos cargos, porque pelo nível atingido já deviam ter um sindicato de polícia para ter direito a greves por maus tratos. Romão Francisco João disse o seguinte: os seus comparsas, digo comparsas porque estaríamos todos a condenar tal ato, vozes se levantariam, mas notamos um silêncio, quase não se fala deste caso. É um cidadão que tombou em condições que somente Deus sabe. É tempo de pensarem em agir, não pela morte deste superior da polícia, mas por todos os angolanos e angolanas que perdem a vida prematuramente sem auxílio. O socorro de alguém por perto para dizer para. Alguém tem que parar com isso. Mas decisões difíceis têm que se tornar para porem ordem nesses termos. Triste realidade. A família enlutada, os pésamos. Temos ainda aqui o Erlúcio da Silva, disse o seguinte: por outra, a pessoa que escreveu este texto escreveu muito bem, porque no final de tudo não tem defesa mesmo, e passado por muitas coisas, um erro é muito fatal. José Josias disse, texto muito profundo para nós refletirmos. O Jaque dos Santos diz o seguinte: o problema é pensar que o polícia é um ser diferente. Somos todos angolanos. Pois fiz-te infeliz em escrever um texto que nada aumenta na orais social. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser humano.
todos somos vítimas. Até em cada... As pessoas já não estão seguros. O governo está a ver muitos filmes e depositou a nossa segurança pública nas mãos de Deus. Augusto Oliveira diz o seguinte: Luanda tinha menos polícias, mas nós controlávamos bem. Tem que se ver bem esta situação. Matar esses bandidos é a solução. O Inácio João Gama diz o seguinte: infernizados pela sociedade que só nos acariam quando se veem diante de problemas, mas também desprezados pelo governo que vê em nós meros bonifrates ao serviço da ordem e segurança interna, que garante-lhes particularmente proteção de vidas, enquanto vão maltratando o povo com suas políticas econômicas, financeiras, social, desenquadradas, e ainda com o agravante darem ao polícia um salário miserável. O Emanuel Bento Correia diz: triste, mas contudo está recebido a informação. O Ferraz Mazungo Frank diz: é lamentável, Deus é Deus. Ainda bem que ele não pensa e não vê as coisas como nós seres humanos. O Eliseu João diz: só lamento porque um ser humano deixou o mundo. Mas quando dizes sobre direitos humanos, fico triste, porque quando a polícia está a atuar, esses no momento se esquecem dos direitos humanos. Se esquecem dos direitos humanos sobre os seus patriotas, mesmo às vezes abordados por uma questão, já respondem com arrogância para intimidar o próprio irmão, acreditando que vocês polícias são deuses cá na terra, que tudo podem fazer contra o próximo. Aonde se encaixa o vosso amor ao próximo? Aqui é na selva, na luta pela sobrevivência. Conceição Miguel disse o seguinte: que a sua alma descansa em paz, Manelas. Vamos aqui ao último comentário. Vamos ver aqui o último comentário. O Salvador Quindai diz o seguinte: às vezes fala-se mal de David Mendes, mas é um defensor do polícia. Como ser humano, lamenta-se, foi-se Manelas. Temos que estar atentos. A sua alma descansa em paz. Ficou aqui então a carta de lamentação do Vasco da Gama sobre o seu ex-colega Manelas. Aquele que tiveram a partilhar dormitórios, tiveram na formação juntos, e o Vasco da Gama achou por melhor expor essa situação do Manelas, porque é uma situação que entrou em silêncio, quase não se ouviu falar nada sobre esta morte. Por isso o Vasco da Gama decidiu tornar público sobre as situações que têm acontecido nas organizações, principalmente do Estado. Por isso ficou aqui o texto de reflexão, o texto para nós refletirmos e sermos mais atentos, porque afinal a proteção e a segurança de cada um depende mesmo de cada um de nós. Não vamos esperar alguém proteger ou cuidar de nós, porque, como disse um comentador aqui, estamos na selva, é para lutar, salva-se quem puder. Mas uma Angola como nossa não deveria ser assim. Nós temos tudo para estarmos seguros, sentirmos seguros, sair às ruas, andar normalmente, mas hoje já não.
Hoje não conseguimos andar nas ruas calmamente. Andamos sempre com um pensamento de que daqui a 2 ou 3 minutos pode aparecer alguém de má fé e me fazer mal. Cada um sai de casa já preparado com uma má situação. Porque num país como o nosso, deveríamos ter muita proteção. Os nossos policiais, estamos aqui a falar de um polícia que foi morto à mão de um marginal. E quantas pessoas inocentes são mortos na mão desses policiais? A reflexão é num cômputo geral, seja para os policiais, seja para os cidadãos no geral, né? A reflexão é de todos. Então, fica aqui a chamada de atenção, vamos nos proteger mais. Ao sair de casa, leva sempre o necessário. Leva o necessário. Não saia com mais coisas que você não vai precisar durante a sua saída. Proteja-se, que a vida é o maior bem que Deus nos dá. Ficou aqui o apelo e deixamos aqui votos de continuação de um bom dia. Paz e amor, já sabe, este é mais. Aonde o que acontece em Angola, reportamos aqui. Tudo quanto acontece em Angola passa por aqui. Há mais informação, mais reportagem, mais notícia. Até a próxima. Paz e amor.